primeiro quero pedir que vocês coloquem os celulares no modo silencioso, então desliguem para a gente poder se harmonizar melhor, tá bom? Temos venda de lanche e livros na recepção que ajuda na manutenção dessa casinha, né? Aos sábados. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade de nossas atividades. Tem aqui um aviso especial, pessoal, não é como de costume. Temos 2 avisos especiais aqui: a campanha da caridade em ação, o amor em movimento, que estamos recebendo doações de alimentos para famílias assistidas pelo Centro Espírita no dia 16 de junho a 19 de julho. Sempre o dia D será no dia 19 de julho, a gente vai estar recebendo essas doações aqui no centro e também ali na esquina, né, da João Madeira Montes, com a nossa rua aqui do centro, certo? Dia 19 de julho. E aqui um aviso muito importante: para o segundo semestre, a partir de agosto, as palestras do sábado serão às 16h30. 18h30, perdão, porque às 16 horas vai ser os estudos de maneira presencial na casa. Estudos como o ESG, né, que é o ensino sistematizado da doutrina espírita. Aí, para as informações, você pode estar ali na recepção, tá, se informando com os meninos. As pessoas que estão em tratamento de passe, também, tá, de passar ali na recepção para marcar seu nomezinho e confirmar a continuidade do tratamento. O atendimento fraterno acontece também todos os sábados a partir das 16h30 e também às segundas também tem atendimento fraterno, tá, às 19h. Pode agendar ali na recepção. É porque está tentando ajeitar. Pronto, e aí? A palestra de hoje será com nossa querida irmã Adriana Paula, com o tema Transformações Necessárias. Está dando para ouvir? Tá. Vamos fazer nossa leitura inicial para se harmonizar, que é o Minuto de Sabedoria do Carlos Coelho Pastorino. Item 43. Se suas palavras forem ásperas e duras, se em todas as criaturas você descobrir um adversário, a vida se tornará uma tortura. No entanto, repare que a terra é uma escola sagrada. E você poderá ser feliz e conseguir ver em todos a boa vontade que os anima. Atraiam para a sua convivência amigos devotados por meio de suas palavras, mas, sobretudo, de seus pensamentos voltados sempre para o amor e o serviço do próximo. Que belas palavras. Com essas palavras, quem desejar, pode fechar os olhos, vamos nos harmonizar, vamos pensar no rosto sereno de Jesus, rosto de Maria de Nazaré, vamos rogar ao Mestre Jesus, Deus de misericórdia infinita, de bondade e de justiça. Agradecemos, Senhor, por estar aqui, para ouvir Tuas palavras, para ouvir o Evangelho, para ouvir essa palestra, e que essa palestra possa tocar nossos corações, que possamos ser caridosos, harmoniosos, bondosos. Abençoa e ilumina a nossa irmã Adriana, que vai proferir essas palavras toquem o nosso coração, e que possamos, não só hoje, mas sempre tentarmos melhorar, tentar ser pessoas melhores, irmãos melhores. Irmão Francisco, abençoa também nossas criaturas, nossos irmãozinhos, nossos pés, que vivem abandonados, os que estão enfermos. Abençoa também todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que vêm procurar também essa casa em busca de consolo, em busca de auxílio. Dai a eles o remédio, o amparo necessário. Abençoa todos nós que estamos aqui. Permanece conosco, Mestre amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês, né?
A gente hoje vai ter um encontro especial, na verdade a gente já está tendo, né, esses encontros especiais, que eu intitulei de Júlios Especiais, porque nós estamos com uma programação diferente daquela que costumeiramente a gente faz às segundas-feiras, que é estudo do Evangelho, né, e uma questão de um livro dos Espíritos. Nós estamos tratando de temáticas do Evangelho, mas relacionadas a questões da nossa vida mais cotidiana. Semana passada, a Tamires tratou aqui sobre o perdão, baseada, fundamentada nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje a gente vai falar sobre transformações necessárias. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus e a própria vida do Cristo é um chamamento constante para a nossa mudança e para a nossa transformação. Lá em Paulo, na sua carta aos Efésios, ele nos convida a renovar a nossa caminhada, a renovar a nossa jornada aqui na Terra pelo Espírito. Começar esse processo de mudança, de transformação no Espírito. Normalmente, o que a gente faz na nossa vida rotineira, nessa vida corrida, às vezes até muito atropelada, que todos nós temos? A gente começa as transformações do lado de fora. A gente começa essas transformações, muitas vezes, pelo lugar que a gente vive, pela casa, pela família, né, pela aparência. Normalmente a gente procura mudar a nossa jornada de fora para dentro. E a gente aprende com a doutrina espírita que as transformações, as verdadeiras mudanças, são aquelas que acontecem de dentro para fora. Por isso que Jesus afirma através de Lucas, lá no capítulo 17, versículo 20, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, aquelas transformações que nós realizamos do lado de fora, elas são todas passageiras. Se a gente mudar a cor do cabelo, mudar a estrutura física, mudar a casa que a gente vive, mudar o carro que nos locomove, né? Se a gente muda de cidade, muda de estado, muda de país, muda de emprego, isso tudo é transitório. Por quê? Porque essas mudanças, elas vão acontecer naturalmente ao longo da nossa caminhada, independente de nós caminharmos na direção delas ou não. Porque com o tempo o corpo envelhece, o cabelo embranquece. Normalmente a gente ganha peso com a idade, né? E é uma coisa difícil de você perder peso. A gente perde dinheiro, mas peso é a coisa mais difícil do mundo, né? Depois de uma certa idade. Então, essas transformações exteriores, elas vão acontecer naturalmente, porque daqui a algum tempo a gente vai precisar de óculos para ler, né? A gente vai precisar de auxílio para fazer as tarefas em casa. Talvez, se a gente tiver muita sorte, nós vamos chegar à velhice sem precisar de alguém para nos dar banho, sem precisar de alguém para nos dar comida, né? Talvez, se a gente tiver muita sorte, muito cuidado com a nossa vida, a gente não vai precisar dizer assim, põe a grana do sol, tira a grana do sol, né? Como o Fábio de Mello certa vez fez um vídeo. Porque essas mudanças, essas transformações, elas todas vão acontecer do lado de fora. Mas tudo que está do lado de fora é exterior. E o reino de Deus, que é a construção da nossa consciência em paz, o reino de Deus, que é essa construção íntima do dever, do sentimento do dever cumprido, essa construção de dentro para fora, como diz Lucas, Jesus através de Lucas, ela não vem com aparência exterior. Essa mudança ela tem que ser de fato de dentro para fora. Por quê? Segundo o benfeitor Emmanuel, lá na obra Caminho, Verdade e Vida, a realização divina, né, essa transformação divina que todos nós aguardamos para a nossa vida, porque todos nós queremos ter paz, todos nós queremos dormir à noite de maneira tranquila. Aquela pessoa que consegue à noite deitar a cabecinha no travesseiro e não pensar em absolutamente nada, desligar totalmente, ela tem sua consciência tranquila. Porque a maioria de nós deita e vem uma enxurrada de pensamentos atropelando o nosso sono, de tal maneira que muitas vezes nós não conseguimos nem dormir. Porque as preocupações, as ansiedades, elas vão nos atormentando tanto que a gente não consegue pegar no sono. Então,
essa realização divina, que é essa construção do reino de Deus dentro de nós, né, essa é uma mudança, esse é um processo que começa no íntimo da criatura, como diz Emmanuel, e se constitui para todos nós uma gloriosa aquisição. Por quê, gente? Se nós começarmos a construir um templo divino dentro de nós, se a gente começar a buscar essa mudança do lado de dentro, todo o restante, tudo mais nos será dado por acréscimo. É porque nós não confiamos. Não confiamos no Cristo e muito menos confiamos em Deus. Porque se Jesus é alguém próximo da gente, que veio ao mundo, viveu com nós, passou pelos tormentos, pelas dores, e a gente não consegue ainda confiar plenamente nele, quiçá Deus, que nós temos uma relação mais distanciada. Porque Deus, para nós, ainda é uma ideia, Deus ainda não é um fato. Jesus é um fato, né? Inclusive histórico. Mas a gente não confia. E como a gente não confia, nós esquecemos que há um templo divino dentro de nós, que precisa ser erguido, alimentado. E é no processo de erguimento desse templo divino que as transformações vão acontecendo em nossa vida. Por quê? Porque quando eu me proponho a verdadeiramente mudar a minha vida e construir dentro de mim, dentro do meu íntimo, esse templo interior, eu vou ter que carregar algumas pedras para construir o alicerce desse templo. E essas pedras, muitas vezes, são aquelas situações que nós não queremos abrir mão, que a gente se apegou a ela. Então, às vezes, é uma situação familiar, às vezes é uma situação afetiva, às vezes é o trabalho, né, às vezes excessivo, porque a gente já trabalha para sobreviver, mas a gente acha arruma mais trabalho, porque quer ganhar mais dinheiro, porque quer ter mais coisas. Então a gente vai nesse processo de apego e vamos transformando aquilo que era para ser leve, suave, em pesos desnecessários para a nossa caminhada. Então, quando a gente decide construir esse templo divino, a gente vai ter que montar esse alicerce. E esse alicerce, ele é principalmente constituído por uma coisa: renúncia. Ninguém se transforma sem renúncia. Não existe mudança, transformação sem renunciar. Renunciar a quem? A si mesmo. Renunciar ao nosso comodismo. Renunciar muitas vezes à vida no mundo, ou à vida do mundo, porque como Jesus, ele esteve no mundo, mas ele não era do mundo. Renunciar muitas vezes ao meu descanso, ao meu repouso, porque a gente acha que vir para o centro espírita no domingo, no sábado, na segunda é trabalho, e sendo trabalho rouba o meu descanso. E essa visão distorcida que a gente tem do trabalho com Cristo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder mudar a nossa intimidade é renunciar. A gente vai precisar renunciar tudo, mas algumas coisas nós teremos que renunciar. Algumas coisas teremos que renunciar. Então, todos nós, obviamente, para passar por esse processo de transformação, porque esse convite de transformação, ela também está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 2, o meu reino não é deste mundo. Por que esse é um convite à transformação? Porque quando eu entendo que eu estou aqui de passagem, quando eu entendo que eu não vou ficar aqui para sempre, quando eu compreendo, eu aceito, eu sei que eu vou retornar para a pátria espiritual, e é para lá que eu devo levar o patrimônio que eu construí, quando eu entendo isso, eu mudo completamente a minha caminhada, a minha jornada. Eu deixo de acumular coisas, de me apegar a coisas, a pessoas e a circunstâncias, e eu começo a construir um outro patrimônio. Que patrimônio é esse? Um patrimônio moral, um patrimônio espiritual. Gente, não é fácil. Olha, eu conheci a doutrina espírita, eu fui a primeira vez em uma casa espírita em 1992.
Daí vocês tiram quantos anos eu tenho, né? Porque aqui tem gente que era nem nascido. Em 92 eu era uma adolescente e eu fui a primeira vez para uma casa espírita. Eu tinha, na verdade, nem uma adolescente, eu era uma jovem, eu já tinha 20 anos de idade. Eu acho que eu cheguei tarde na doutrina espírita, mas hoje em dia eu compreendo que eu cheguei no tempo que Deus permitiu que eu chegasse, no tempo que eu estava pronta para aceitar, porque até antes dos 20 anos eu fui catequista, fui da Legião de Maria, fui da Renovação Carismática, fui líder de grupo de jovens, então eu sei que ele foi me preparando para esse trabalho. Mas eu cheguei a primeira vez numa casa espírita em 92, e eu me lembro de como eu fui aparentemente perdendo os meus amigos, porque eles foram se afastando de mim, porque o espiritismo era corrente doida, o espiritismo era macumba, o espiritismo, né, é muito difícil ser espírita, vocês têm esse negócio de reencarnação, de livre-arbítrio, de lei de causa e efeito, né? Você não se afiniza mais com determinadas situações, não se afiniza mais com determinados grupos, e as pessoas naturalmente vão saindo da sua vida. E eu, uma jovem de 20 anos, eu vivi um período muito longo de isolamento e de solidão. Eu passei pelo meu deserto, como Jesus também passou. E eu sei que foi necessário. Por quê? Porque foi renunciando àquelas situações, renunciando àquelas circunstâncias que eu fui aprendendo que eu precisava passar por uma situação, por uma mudança, por uma transformação diferente. Isso é para todos nós. Todos nós vamos encontrar, vamos chegar nesse momento que a gente vai olhar para dentro da gente e vai dizer, não, minha vida do jeito que está não dá mais. Do jeito que as coisas estão andando, eu não quero mais, não suporto mais, está muito pesado, é muito dolorido, eu preciso mudar alguma coisa. Aí você olha para o lado de fora, não tem nada para mudar do lado de fora. Porque às vezes a gente mexe uma coisa, tira uma peça de lugar, daquilo que está do lado de fora, desmorona tudo. Então, se não dá para mexer do lado de fora, a mudança tem que ser do lado de dentro. Porque quando você não consegue mudar uma situação, porque é você que tem que mudar. Isso eu aprendi muito cedo. Então, a gente sabe que é um processo que requer renúncia. As transformações que nós necessitamos fazer requer muita renúncia. Mas, obviamente, né, a gente não pode exigir dos outros as mudanças e as transformações que nós já somos capazes de fazer. Porque cada um de nós, como diz o Emmanuel na obra Linha 200, que é um livro pouco conhecido, é um livro maravilhoso, que tem várias mensagens do Emmanuel, ele diz, cada um de nós é uma criatura portadora de estrutura emocional própria. Cada um de nós tem uma estrutura emocional muito particular. Então, aquilo que é muito difícil para mim pode ser fácil para a Kelly. Aquilo que é muito fácil para a Débora pode ser muito difícil para mim. Aquilo que é razoavelmente fácil para a Micaela pode ser mais complexo para o Estácio. Por quê? Porque nós temos estrutura emocional própria. Todos nós. Então, o benfeitor nos diz que todos nós, apesar das nossas diferenças emocionais, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, quando nós decidimos transformar nossa vida, realizar essas mudanças, todos nós podemos, ao longo do nosso dia, junto daqueles com quem convivemos, todos nós podemos reanimar os que caem ou que sofrem. Todos nós podemos fazer isso. Dentro do nosso trabalho, às vezes alguém está extremamente sofrido, está passando por um processo de dor muito grande. A partida de um ente querido, o fim de um relacionamento. E aí você tem ali alguém que está passando por um sofrimento que você não consegue avaliar. Como alguém que decidiu começar a transformação de dentro para fora, a autoiluminação, a gente é capaz de reanimar aquela criatura. Dá para ela o que o Emmanuel chama de uma fatia de esperança. Eu achei isso maravilhoso, né? Uma fatia de esperança, para que ela possa se reerguer. Mas nós também podemos
levantar, reanimar e socorrer os que caíram, porque essa é uma tarefa mais difícil ainda, porque é muito fácil consolar alguém que foi traído, mas é muito difícil encontrar alguém que console o traidor, que erga o traidor, que tire ele daquele lugar da traição. Geralmente o que a gente faz? Atira pedras. E quando alguém trai, mente, engana, ultrapassa, né? Faz trapaças na vida da pessoa, prejudica, rouba, tira dela alguma coisa, a nossa primeira atitude é fazer o quê? Jogar pedras. Jogar pedras. E a gente esquece que aquela criatura que traiu, que mentiu, que enganou, que trapaceou, é alguém doente. E quando um doente chega no hospital, o que é que os enfermeiros e os médicos fazem? Dão remédio. O que é que a gente faz quando alguém nos trai, nos engana, nos abandona? A gente atira pedra. Por isso que ele diz que se a gente deseja realmente essas transformações, é necessário reanimar os que sofrem, mas também erguer os que caíram, porque todos nós cairemos e já caímos em muitos momentos. Em muitos momentos nós já caímos ou cairemos. Por isso que para que essas transformações elas ocorram, para que elas aconteçam, né? Quando a gente pensa lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente lembra de que o reino de Deus não é deste, o reino de Jesus não é deste mundo, quando a gente se coloca também nessa condição de que o nosso reino não é aqui, e quando a gente lembra lá no capítulo 4, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é um convite também à nossa renovação, quando nós lembramos desses imperativos da nossa melhoria interior, a gente precisa estabelecer um caminho, um roteiro para essa nossa transformação, para a transformação necessária do nosso íntimo. E o Emmanuel dá um roteiro maravilhoso lá no capítulo 90 da obra Palavra de Vida Eterna. Ele diz que para a nossa verdadeira transformação íntima é necessário que todos nós iniciemos um processo seguindo esse padrão ou essa metodologia. Primeira coisa, ele diz: estuda. Estudar o quê? Para a faculdade? Fazer um curso? Não. Estuda as suas próprias imperfeições. Estuda quem você é. Escuta aquelas pessoas que convivem com você de perto e que são as que têm mais coragem de apontar os seus próprios defeitos. E começa por aí. Estude os seus próprios defeitos. Por quê? Porque à medida que a gente estuda os nossos defeitos e nós conhecemos as nossas falhas, fica mais fácil ter controle sobre elas. Se eu sei que eu sou uma pessoa muito irritada, muito explosiva, mas eu não admito isso para mim mesmo, e eu nem observo quais são os momentos que eu fico irritada. Eu, particularmente, fico muito irritada quando eu estou cansada. Eu descobri isso com terapia. Quando eu estou cansada, a minha reação ao cansaço é a irritabilidade. Fome. Mas com fome é muito difícil tu ficar irritado com fome. Tem gente que fica triste quando está com fome. Né? Mas eu só vim perceber isso quando eu comecei esse exercício de autoconhecimento. E nós precisamos, primeiro, estudar quem nós somos. Estudar as nossas... Porque estudo os defeitos, mas estudo também as qualidades. Porque eu sei que eu tenho virtudes, mas eu sei também que eu tenho defeitos. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de nós mesmos. Então, estuda a você mesmo. Não estude a vida do vizinho, a vida do outro, o que o outro faz ou deixa de fazer, o seu colega de trabalho. Não interessa a vida dos outros. Gente, nós não vamos evoluir através do outro. O outro vai embora sozinho. Não adianta nada olhar para a vida alheia, porque nós só vamos crescer olhando para a nossa própria vida. Então, estuda a si mesmo. Mas procura também os estudos edificantes. O estudo do Evangelho. Né? Se você não é espírita, mas você frequenta uma igreja, frequenta um templo, estuda e medita nas palavras de Jesus. Porque ele diz que o primeiro passo para essa transformação é estudar. O segundo é raciocinar. Até parece que é a mesma coisa, não é?
quando a irmã coloca assim? Estudar é a mesma coisa que raciocinar? Não é. Porque o estudo requer observação. O raciocínio requer consenso. O raciocínio requer de nós um outro tipo de exercício, que é aquele distante da emoção. E raciocinar é trazer razão ao que nós estamos estudando. Então, vamos supor o seguinte: vamos supor que eu esteja observando, né, esteja ali estudando, na realidade, estudando a minha irritabilidade. Aí, todas as vezes que eu fico irritada, eu dou a desculpa: não, mas eu estou irritada porque eu estou cansada. Eu só fiquei irritada daquele jeito porque eu estou cansada. Todas as vezes eu faço isso. Quando eu faço isso, justifico demais os meus defeitos, eu deixei de raciocinar. Porque eu estou agindo de maneira emotiva e agindo em meu próprio benefício. Quando eu raciocino, eu digo: não tenho por que estar irritada, não tenho por que ficar aborrecida. Por que eu estou aborrecida com aquela pessoa? Por que eu estou irritada com ela se ela não me fez nada? Então vamos aqui, vamos elencar. O que foi que aconteceu comigo hoje ao longo do dia para que eu possa estar irritada desse jeito? Isso é raciocínio. É esse exercício que faz a gente melhorar. É esse exercício que faz a gente se transformar. Então, Emmanuel diz: estuda, raciocina, e depois que você raciocina, que você trata de maneira objetiva, no meu caso, a questão da irritabilidade, aí você observa. Por que eu vou observar? Eu vou observar como está sendo a minha conduta. Ora, mas se eu já estudei o meu defeito, eu sei que é a irritabilidade. Se eu já raciocinei sobre ele, eu fico mais irritada quando eu estou cansada. Então, se eu sei que eu estou cansada, eu vou evitar determinados confrontos, determinadas situações, determinadas pessoas, porque elas são mais sensíveis, elas podem ficar melindradas, magoadas, porque aí também é com elas. Mas eu posso evitar, eu vou observar como está a minha conduta. Eu vou observar a minha conduta. Olha, porque se eu já sei qual é o meu defeito, por que eu não mudo? Então eu tenho que começar a observar se eu realmente estou caminhando na direção da minha transformação. E o último item que ele aponta para essa mudança interior é a meditação. Então ele diz: estuda, raciocina, observa e medita. E o que é meditar? É um estado de foco. Se eu já sei quais são as minhas dificuldades, se eu já raciocinei sobre elas, tirei todo o aspecto emotivo, não dei mais desculpa para ela. Não, eu sou uma pessoa estressada, né? Vamos supor que alguém chegou a essa conclusão. Me observando, eu sou uma pessoa estressada. Ou então eu sou uma pessoa que negligencia as coisas, né? Que procrastina o tempo. Eu sou muito procrastinadora. Eu observei isso no meu corpo, deixando a sua para fazer tudo na última hora. Ora, se você estudou isso na sua personalidade, se você raciocinou sobre isso, bom, eu estou procrastinando por quê? Não, é só mesmo porque eu não me disciplino. Porque eu tenho tempo para fazer as coisas, mas como eu não me disciplino, acaba atropelando tudo. Então eu já raciocinei. Se eu raciocinei, então agora o que ele diz? Observa. Observa se a partir desse conhecimento que você adquiriu, você começou a mudar a sua conduta. E se você não começou essa mudança de conduta, se eu não fui capaz de alterar a minha conduta, o meu comportamento, então eu preciso meditar. Eu vou colocar meu foco todo agora nessa minha dificuldade. Eu vou meditar sobre ela. Por que eu não consigo mudar isso? Por que eu não consigo superar essa minha dificuldade? Então eu vou levar o foco para ela. E a partir daí criar estratégias para que a gente possa ir se melhorando. Então não esqueçam, para que a gente possa ir se transformando intimamente, o Emmanuel aconselha, né, para que a gente possa adquirir esse reino dos céus em nosso íntimo. Ele aconselha a estudar, raciocinar, observar e meditar. Isso serve para tudo, mas principalmente para os nossos próprios defeitos. Por quê? Porque Santo Agostinho disse que conhece-te a ti mesmo, o caminho da grande libertação que todos nós procuramos.
Porque nós somos escravizados pelos nossos instintos. Nós somos escravizados pelos nossos defeitos. Alguém que explode por qualquer coisa, ela não é livre, essa pessoa. Ela é prisioneira da ira e da raiva. Ela é prisioneira. Alguém que procrastina tudo que tem para fazer, ela não é livre. Ela pode dizer assim, porque eu tenho liberdade, eu faço a hora que eu quero. Não, ela não é livre. Ela é prisioneira dos atropelos. Ela vai deixar tudo para a última hora, ela vai enlouquecer. Vai chegar a hora que ela andar com a mão na cabeça. Meu Deus, eu não tenho conta disso, e hoje tem isso e tem aquilo. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Para quê? Para que a gente possa ir se melhorando. Todos nós conhecemos a história de Maria de Magdala. Todos nós. Está lá no Evangelho. Ela é sempre apontada como um dos mais belos exemplos de transformação íntima do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque, segundo Emmanuel, lá no capítulo 92 de Caminho, Verdade e Vida, ninguém fez tanta violência a si mesmo para poder seguir o Cristo. Ela se violentou de todas as formas, não no sentido físico da palavra, porque se a gente lembrar bem, Paulo de Tarso, mais tarde, ele também faria esse processo de mudança, de transformação, mas nele, em Paulo de Tarso, o processo da mudança e da transformação foi mais fácil, porque a consciência do apóstolo era apaixonada pela lei. Saulo, que depois se tornou Paulo, era apaixonado pela lei judaica. Ele seguia rigorosamente a Torá. Então ele não tinha dificuldade de seguir o Cristo, porque ele teve que renunciar ao homem velho, que ele foi perseguidor de cristãos, para que ele pudesse se transformar no homem novo. Mas a sua consciência já era apaixonada pela lei e não pelos vícios. E Maria de Magdala era extremamente escrava dos vícios, e dos vícios mais difíceis de serem superados, que são os vícios da matéria, especialmente aqueles que dizem respeito à sensualidade, porque a maior fonte de energia do nosso corpo é a nossa área genésica. Então ela tinha em excesso apego aos vícios o que tinha Paulo em excesso de paixão pela lei. Ele era tão rigoroso com a lei que ele perseguia os cristãos. Mas Madalena conheceu o fundo amargo, como diz o benfeitor Emmanuel, o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Ela conheceu os hábitos, os costumes, os vícios, as sensações mais difíceis de serem vencidas pelo ser humano. Porque o corpo material, ele é uma ilusão. A gente vive através do corpo material, nós temos contato com o mundo através do corpo material, dos sentidos e das sensações. E as sensações, quando não educadas, elas viciam. É só lembrar como a gente come. Porque a gente deveria comer para viver, não viver para comer. Mas às vezes a gente come excessivamente, e algumas pessoas são viciadas em tudo que tem açúcar, tudo que tem fritura, porque adoeceu o paladar. Aí adoece o paladar, consequentemente adoece o estômago adoece o intestino adoece todo o restante do corpo, inclusive o cérebro, a mente, porque o nosso intestino é o segundo cérebro. Se nós olharmos para a vida na matéria, ela é uma constante provação. Porque tem coisa mais difícil na vida de alguém que está encarnado gostar de doce e ser diabético?
todo dia. Gostar de café e ser proibido de tomar café. Tu te entende, né? A Bia olha comigo com essa aí. Gostar de café e ter que renunciar ao café. Não tem coisa mais difícil do que a gente renunciar, como o Emmanuel diz aqui, os hábitos. Por quê, gente? Porque todos nós viciamos os nossos sentidos. A gente vicia os sentidos com a música, com músicas, né, de todo teor. A gente vicia o nosso paladar com os alimentos. A gente vicia o tato, né, com a questão do toque, da sensação. Quantos relacionamentos às vezes se desfazem, se destroem, porque alguém dentro daquela relação, por uma questão mesmo física, tátil, corporal, esquece todos os compromissos que tem com a família ou com um relacionamento de longo tempo. Nós vamos viciando os nossos hábitos e eles são muito difíceis de serem retirados de nós, mas ele diz: Maria de Madalena, Maria de Magdala, que conheceu o fundo do poço dos hábitos difíceis de serem abandonados, amolecera-se ao contato de entidades perversas e permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Quando a gente vive apenas para a matéria, apenas para o corpo, apenas para as sensações do corpo, o que acontece com a gente? Nós paralisamos a nossa alma. É uma paralisia do espírito. No entanto, diz o Emmanuel, bastou o encontro dela com Cristo para que ela decidisse abandonar tudo e seguir. E aí muitas pessoas se perguntam por que Jesus apareceu primeiro para ela e não para os outros. João, que o amava, que ficou com Maria de Nazaré até o último momento ao pé da cruz, por que ele não apareceu para João? Por que ele não apareceu para Maria de Nazaré, que era sua mãe? Ele apareceu para Maria de Magdala, por quê? Porque foi ela, de todos os seus apóstolos, a que teve que fazer maiores sacrifícios para poder seguir. Foi ela que teve que renunciar a tudo o que ela era para poder se transformar em vaso novo. Foi ela. Por isso que o Emmanuel diz que ao abandonar tudo para seguir os passos de Jesus, foi fiel até o fim. Ela foi fiel a ele até o fim. Negou a si mesma e na firme resolução de tomar a sua cruz, a cruz que lhe competia, até o Calvário Redentor, ela transformou toda a sua existência angustiosa em um processo de transformação, de mudança. E ela conseguiu. Tanto conseguiu que foi para ela que o Cristo apareceu logo depois de ressuscitado. Então, se a gente pensa na nossa própria jornada, e se a gente pensa no nosso próprio Calvário, porque todos nós temos o nosso Calvário, só que às vezes a gente pega a cruz que é necessário carregar e a gente abandona, deixa no meio do caminho. E aí quando chega lá na frente a gente descobre que tem um abismo, e para atravessar o abismo eu preciso exatamente da cruz que eu estava carregando nas costas. Aí eu vou ter que voltar, pegar aquela cruz e começar tudo de novo. Esse abismo, gente, metaforicamente falando, a cruz é a nossa encarnação, são os deveres que nós trouxemos para a nossa encarnação. O abismo é a travessia do mundo material para o mundo espiritual, para a verdadeira vida, para voltar para casa. Quando a gente chega lá, descobre que não consegue atravessar. Por quê? Porque falta a cruz que a gente abandonou. Então a gente volta, a gente renasce para vir retomar a cruz que nós abandonamos um dia. E essa cruz pode ser um parente difícil, um filho difícil, um marido difícil, uma família difícil, um trabalho, a mediunidade, o compromisso que a gente assumiu com Jesus.
Então é bom pensar. Quais são as mudanças que eu tenho operado na minha vida? Quais são as transformações que eu tenho buscado no meu íntimo? Eu estou preocupado só com o exterior? Eu estou preocupado só com aquilo que os outros veem, que os outros enxergam? O lugar que eu moro, o transporte que eu ando, o salário que eu ganho? Eu só estou preocupado com isso porque a gente precisa se preocupar com essas coisas. Sim, mas elas não podem estar em primeiro plano em nossa vida. Porque vamos supor que você consiga viver até os 110 anos de idade, com saúde. Sem precisar de ninguém para lhe botar no solo e tirar do solo. Sem precisar de ninguém para lhe dar papinha na boca, para lhe levar ao médico. Vamos supor que você consiga viver até os 110 anos. Mas uma coisa a gente não pode esquecer. Mesmo que a gente viva até uns 200 anos, nós vamos morrer. Vai chegar a hora que a gente vai voltar para casa. A gente vai, não tem para onde correr. Eu passo todos os dias aqui na frente do cemitério e fico me lembrando, meu Deus, vai chegar um dia que eu vou estar aqui. Quer dizer, eu não vou estar lá, né? Meu corpo vai estar lá. E isso para mim não me assombra, não me assusta e nem me apavora. Por quê? Porque eu venho trabalhando isso em mim o tempo inteiro. E à medida que a gente vai envelhecendo e a gente vai tomando consciência de que o tempo passa inexoravelmente para todo mundo, à medida que a gente vai envelhecendo, vai tomando mais consciência disso. Uma pessoa outro dia me perguntou, Adriana, não te apavora o fato de você já ter 53 anos de idade? Eu disse, não, me alegra. Me alegra. Por quê? Porque se eu morresse hoje, eu não fiz tudo, eu sei que eu deveria fazer. Eu estou longe de fazer tudo que eu me comprometi em fazer. Mas eu tenho certeza que pelo menos um pequeno percentual daquilo que eu me comprometi, eu tenho dado conta da minha administração. Da administração da minha própria jornada, da administração da minha própria caminhada. Então é bom pensar de vez em quando o que é que eu estou colocando na minha bagagem espiritual. Porque o Evangelho nos diz que muitos de nós chegamos no mundo espiritual igual náufragos. O que é um náufrago? A pessoa está dentro do navio, está levando bagagem, está levando joia, levando dinheiro, está levando tudo. De repente o navio afunda. O que é que ela tem? Nada. Só desespero. Então, muitos de nós chegamos no mundo espiritual igual náufragos, porque não estamos colocando na nossa bagagem espiritual o que precisa. Ah, então eu preciso ir para o centro espírita? Não, você precisa mudar a sua conduta. Dedique um tempinho da sua vida para Deus. A semana tem 7 dias. O dia tem 24 horas, tira 2 horinhas, 2 horas e meia, para vir no centro, na igreja, fazer um trabalho voluntário, no orfanato, na casa de acolhimento, na rua, visitar um doente. Tira o olho do próprio umbigo, porque às vezes a gente é muito egocentrista, né? Egoísta demais, egocêntrico demais. Acha que só a gente tem problemas, só é a gente que sofre, e a gente fica só olhando para a própria dor e tendo autopiedade. E esse é um processo que adoece quem está ao seu redor e você. Então, começar a pensar o que é que eu estou construindo na minha vida que possibilita verdadeiramente a minha transformação, a minha mudança. Porque quando nós despertarmos para essa transformação, nós vamos identificar as nossas próprias feridas. Quando a gente se decide realmente se melhorar, a gente começa a identificar as próprias feridas. E às vezes é doloroso você se dar conta de que você é muito frágil, de que você se abate muito facilmente, de que você é muito egoísta, só pensa em você, de que você é muito orgulhoso, que você não aceita a menor crítica. Às vezes é muito doloroso se dar conta de que a gente traz doenças morais, porque todas as gerações, isso está lá no capítulo 9, no item 8, todas as gerações têm as suas virtudes e os seus defeitos. E o defeito, a virtude dessa geração que nós estamos vivendo é os surtos, né, de inteligência, de intelectualidade, é o desenvolvimento tecnológico. Essa é a virtude da nossa geração. Mas qual é o grande defeito da nossa geração? É a indiferença moral. Eu estou pouco me lixando porque é moral, se eu estiver me dando bem. Eu estou pouco me lixando para essa história de moral, se eu estou comendo, dormindo, com um bom emprego, com um salário, se na minha vida não me falta nada. Isso é bobagem, essa história de que eu tenho que melhorar moralmente, que eu tenho que ser melhor, que eu tenho que ser uma pessoa bacana. Isso realmente
ignoro isso. Então, a maior dificuldade, o maior defeito da nossa geração é a indiferença moral. É achar que se eu tenho tudo que eu preciso materialmente, se a minha vida está bem, se está tudo bem, eu não preciso me preocupar com o meu lado moral. Porque a gente vive hoje, segundo o Hamed, lá em Renovando Atitudes, a gente vive hoje da seguinte maneira: se a minha vida afetiva está boa, se a minha vida financeira está boa, se a minha vida familiar está boa, se a minha vida profissional está boa, se a minha vida social está boa, o resto é que se dá. E eu estou dizendo com as minhas palavras aquilo que o Hamed diz lá no livro dele. O resto é que se dá. Por quê? Porque se está tudo bem na minha vida, por que eu vou olhar para a vida do outro? Aí basta eu ter um problema financeiro, que o mundo desaba. Mas aí eu não tenho problema financeiro, eu tenho um problema familiar, aí o mundo desaba. Aí eu não tenho problema familiar, mas eu tenho problema no trabalho, aí o mundo desaba. Aí eu não tenho problema no trabalho, mas eu tenho problema na família, aí o mundo desaba. Mas eu não tenho nem problema nem no trabalho, nem na família, nem social, nem financeiro, mas eu tenho um problema afetivo, aí o mundo desaba. Por quê? Porque falta em mim o que ele chama de estrutura moral. O que é estrutura moral? É quando eu sei que toda dor é passageira, é quando eu sei que tudo que acontece na minha vida tem uma razão de ser, que tudo na minha vida é experiência para me levar na direção de uma versão melhor de quem eu sou. Tudo que acontece comigo é no propósito divino de me transformar em alguém melhor. Só que a gente vive a diferença moral, então a gente não tem esse olhar. A gente não olha dessa maneira. E mesmo quando nós dizemos, afirmamos que somos espíritas, que somos cristãos, que confiamos em Deus, na primeira dificuldade, meu mundo caiu, é igual a Maísa, o mundo desaba. Porque falta estrutura moral. Então, para que a gente possa ir despertando para essa transformação, é necessário identificar as nossas feridas. Onde está a minha fragilidade? Então agora eu não vou mais sofrer? A gente aprende com os espíritos, e o Emmanuel fala muito disso, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Porque o que é o sofrimento? É a narrativa da dor. Toda hora você conta a história, toda hora você fala da história, toda hora alguém vem lá e cutuca a história. É a narrativa da dor que causa o sofrimento. É ficar repetindo, contando. Então a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente pode optar por não falar mais daquela dor. Então é preciso identificar as nossas próprias feridas, catalogar os nossos defeitos. Achei isso aqui maravilhoso. Gosta de um pedaço de papel? Anote todas as suas feridas. Ele diz aqui, né? Identifique todas as suas feridas. Quais são as suas feridas? Aquilo que você sabe que dói dentro de você. Anote tudo no papel. Bote ali, feridas. Do outro lado, ele diz, catalogue, vai catalogando os seus defeitos. Coloque numa outra relação todos os seus defeitos. E numa terceira coluna, escreva as suas necessidades. Até parece que ele estava conversando com o Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, porque ele fala justamente sobre isso. Que a gente precisa aprender a identificar as nossas feridas, porque cada ferida leva a uma necessidade. A pessoa muito violenta, ela tem necessidade de afeto. Com certeza ela foi agredida, espancada, maltratada na infância. Então a gente precisa, anota as feridas numa coluna, anota os defeitos na outra coluna e na terceira coluna, anota as nossas necessidades. Para quê? Para que a gente se conheça, se estude, raciocine sobre isso, observe quem nós somos e medite sobre as mudanças necessárias, sobre as transformações que nós desejamos para a nossa vida. Dessa maneira, todos nós
alcançaremos verdadeiramente o reino de Deus que está dentro de nós e certamente conseguiremos nos renovar no Espírito, como nos convida Paulo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vou convidar meu amigo Deus 10 para fazer a nossa prece final. Vamos lá, pessoal, nessa vibe harmoniosa, né? Essa palestra. Vamos acalmar nossos corações. Quem assim desejar pode fechar os olhos. Agradecer por essas palavras benditas proferidas pela nossa irmã, que com certeza tocou nossos corações. Vamos pedir a espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, que nos dê a força para tirar da gente esses vícios materiais, que nos dê a sabedoria, para que possamos ter o autoconhecimento, e com esse autoconhecimento podemos transformar nossas vidas, transformar nossos corações, para que sejamos mais serenos, mais benevolentes. Mestre Jesus, nos abençoa, dai paz, dá luz, que essa paz possa nos acompanhar até nossas casas e possa também transformar nossos lares durante toda essa semana, nos livre do mal, nos dá uma boa noite de sono e que Deus nos abençoe. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.